Artemisia Gentileschi, a artista que vingou-se de seu estuprador através de uma pintura. O ardente desejo por justiça inspirou um dos mais expressivos e importantes quadros do período barroco. A injustiça sempre foi muito comum quando se tratava de artistas mulheres, e isso foi o que aconteceu com Artemisia Gentileschi. Em vida, ela teve um status único, a primeira mulher a ser aceita na Academia de Belas Artes de Florença. Mas, pelas gerações que se seguiram, passou a ser considerada uma mera curiosidade, uma aberração. Nenhum cavalheiro amante das artes ousaria comparar uma mulher a seus contemporâneos, gigantes como Caravaggio, El Greco e Rubens. Quando seus críticos eram generosos, mencionavam que era impossível imaginar que uma mulher havia pintado aquilo. Quando não, tratavam-na como uma megera sociopata, por colocar mulheres, inclusive ela mesma, nesses papéis tão violentos. Ela só seria resgatada da obscuridade na década de 1970, pelas feministas. A princípio, pelo interesse por sua vida, uma vítima de estupro, nunca justiçada, que enfrentou todo tipo de preconceito para prosperar num ofício tido como exclusivamente masculino. Mas logo também por sua arte, que, ficou evidente, tinha uma assinatura própria, um ponto de vista que nenhum pintor masculino poderia expor. Judite é um tema popular entre pintores. Mas, em sua visceral obra-prima, muito mais violenta que outras versões Artemisia pôs, literal e figurativamente, a si própria na arte. O sangue que Artemisia queria ver correr na vida era de Agostinho Tassi, que ela transplantou para a figura de Holofernes. Ele havia estuprado a pintora. Em 1612, foi condenado não só por isso como por planejar matar a esposa, cometer incesto com sua cunhada e tentar roubar as obras do pai de Artemisia. Seria preso, mas teria julgamento anulado no ano seguinte. Não teria mudado nada se tivesse acontecido no século XXI. Segundo o livro de Judite, Holofernes, o general, estava lá por uma ordem do arrogante Nabucodonosor, que queria forçar todos os povos da região a se aliarem a ele contra o rei dos Medos, Império Asiático. Sua arrogância, luxúria e fraqueza por vinho contrastam com as virtudes da heroína Judite, que era casta. Ela nunca se casaria novamente. Judite era uma viúva atraente da vila de Betúlia, que estava no caminho da invasão assíria a Israel. Ela foi até o campo inimigo e flertou com o general Holofernes, ganhando sua confiança. Numa noite, quando estava bêbado, entrou em sua tenda e, com a ajuda de uma serva, o decapitou, levando a cabeça para a cidade, expondo-a contra a covardia dos homens, que queriam se render. Artemisia Judite com seu próprio rosto, realizando uma fantasia de justiça contra seu grande inimigo, o homem, seu estuprador. A cena foi pintada múltiplas vezes, mas nenhuma delas expressa a brutal fisicidade da versão de Artemisia. Nela, as mulheres mostram um esforço para degolar o inimigo, restringindo-o, com ele lutando de volta. Compare com esta versão de Caravaggio. Depois de virar tema de uma aclamada exposição no London National Gallery e personagem principal no novo filme de Pedro Almodóvar, Artemisia Gentileschi será tema série de TV com roteiro da Viacom Kids International Studios. Uma das poucas mulheres a ser reconhecida pelo seu talento em seu tempo, numa comunidade artística dominada pelos homens, Gentileschi foi treinada pelo pai, também pintor, Orazio Gentileschi. Mas quando ele contratou Tassi como professora de Gentileschi, sua vida mudou para sempre. Tassi estuprou Gentileschi, de 17 anos, e seu pai entrou com uma ação em seu nome. O professor controverso foi considerado culpado, mas sua sentença de exílio de Roma nunca foi executada. Apesar do trauma, Gentileschi, por sua vez, alcançou notoriedade. Casou e mudou-se para Florença logo após o veredicto e lá foi a primeira mulher a ingressar na Academia delle Arti del Disegno, tornando-se pintora da corte dos Médici. Ela instigou a imaginação do público e conquistou a aprovação dos críticos com suas representações de violência sexual e mulheres fortes. De acordo com Frida Torres Blanco, conhecida pela série Pan's Labyrinth, que assinará a série ao lado de Geoffman, a pintora barroca era uma mulher jovem e corajosa que superou o abuso e o transformou em genialidade. A produção será baseada na biografia Artemisia Gentileschi, The Image of the Female in Italian Baroque Art, de Marie Garrard, e incluirá temas cruciais e da vida da pintora barroca, incluindo detalhes sobre o julgamento de estupro de Gentileschi. O livro traz um registro horrível de como ela foi forçada a passar por um exame ginecológico e foi torturada para provar a verdade de suas acusações contra o pintor Agostino Tassi, e a série deve reproduzir a situação sem pudor.
Embora este seja o primeiro programa de televisão baseado na vida de Gentileschi, ela foi o tema de um filme de 1997, Artemisia, estrelado por Valentina Servi e dirigido por Agnes Merlet. A obra, no entanto, descreveu de forma polêmica a relação de Gentileschi com Tassi como consensual. O novo trabalho visual promete ser diferente, agora, mais do que nunca, se faz necessário inspirar-se em sua história de vida e sua arte. Será uma obra feminista contemporânea, ao mesmo tempo provocante e transgressora, invocando o espírito do nosso momento presente de forma eloquente e elegante, revelou Torres Blanco. Desde a década de 1970, Gentileschi se tornou uma figura importante para acadêmicas feministas. Mais recentemente, a ascensão do movimento Número Metal deu à sua história uma nova ressonância, transformando seu trabalho em um símbolo contra a opressão das mulheres. O interesse pelo trabalho dela resultou também numa ascensão no mercado e, em novembro de 2019, a tela Lucretia foi vendida por quase 5,3 milhões de dólares na casa de leilões Arte Curial em Paris. O National Gallery abriu sua tão aguardada individual no dia 3 de outubro. Trata-se da primeira mostra do museu dedicada a uma artista feminina, apresentando 29 obras da artista. Mais de 400 anos depois, Artemisia Gentileschi segue soltando as amarras do patriarcado.